dia! Bom dia, Rogério! Bom dia, Luiz Renato! Itamar, bom dia! Tânia, Thaís, Dani, Thelma, Ana, bom dia! Dani Zambolim, Tamar, Fran, Silene, bom dia. Pati, bom dia. Marinês, Paula. Vamos acordar, galera. Bom dia, Thaís. Paula, bom dia. Fabi, bom dia. Evaldo, bom dia. Conciane. Célia, bom dia. Tira um bafo, escova os dentes e fique sorridente. Arranca fora essa remela. Bom dia, Thaís. Sara, bom dia. Mielen, bom dia. Achou que eu vou parar? Claro que não, vamos acordar. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, vamos acordar. Bom dia, Rosa. Vamos acordar. Bom dia, Karen. Vamos acordar. Uma dica eu vou te dar. É melhor você acordar porque... Bom dia, Jéssica. Érica, bom dia. Eu não vou parar de cantar. Vamos acordar, galera. Bom dia, Anne. Vamos acordar. Acordar, moçada. Vamos acordar. Bom dia nesta quarta-feira. Luana, bom dia. Áureo, bom dia. Silmária. Bom dia, Eri. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho. Bom dia, Unidas. Acordada desde as 4. Uhul! Hoje, então, o dia vai ser top, hein, Thelma? Damiane! Oi, Dami! Que bom ter você aqui. Wanda, bom dia. Priscila. Galera, hoje vocês, por favor, arrebentem de clicar nesse coraçãozinho e manda bala nesse aviãozinho, porque eu acho que hoje, a live de hoje, acho que vai ser fogo no parquinho, hein? Hoje acordei com tudo, hein? Vamos pra cima, moçada. Vamos pra cima. Separei um tema aqui pra falar com vocês. Deixa eu abrir minhas anotações aqui, ó. Separei um tema pra falar com vocês. Que é um tema, de certa forma, talvez um pouco... Eu não vou dizer que é polêmico, mas é talvez um pouco dolorido de falar. Eu vou pedir pra vocês, por favor... encaminharem os aviãozinhos aí para quem vocês acham que precisa ouvir essa live, onde eu recebi um testemunho tão lindo de uma pessoa que assistiu a live e desistiu, sabe? De fazer algumas coisas que não agradam aí a Deus, sabe? Um testemunho muito forte que eu recebi, testemunho de libertação, assim, sabe? Aquela coisa que a pessoa tá presa e de repente ela se liberta de tudo aquilo, né? Então, às vezes, a gente não tem ideia, né, do que a nossa palavra possa fazer na vida de uma pessoa. E hoje eu vou falar da ferida emocional mais profunda que um ser humano pode ter. Vocês têm ideia de qual é essa ferida emocional mais profunda que um ser humano pode ter? A ferida emocional mais profunda que um ser humano pode ter é a ferida da rejeição. Hoje eu quero falar sobre a rejeição. Mas quero falar sobre a rejeição falando um pouco sobre a neurociência também. Trouxe alguns slides para vocês verem aqui. E bom dia, Cláudia. Marcinha, bom dia. Trouxe alguns slides aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que esse mal causa
na vida das pessoas. E a aula hoje é para expandir a sua consciência, né? Para a gente olhar para essa situação, olhando para isso de uma maneira racional e não olhando para essa história de uma maneira emocional. Porque todas as vezes que nós envolvemos o nosso emocional na jogada, a gente perde o controle da situação para podermos resolver os problemas que acontecem no nosso dia a dia. Nós realmente não conseguimos, de fato, mudar o nosso passado, mas nós conseguimos, de fato, criar uma nova história para o nosso futuro. Então, hoje eu quero que você, a proposta de hoje é que você olhe para essa aula de uma forma totalmente fenomenológica. Talvez, o que é um olhar fenomenológico, né? Quem é pesquisador entende muito isso. É você enxergar a situação aqui de cima. Eu quero que você hoje entenda essa live aqui, observando a situação aqui de cima. Como se você fosse um pesquisador, como se você fosse uma pessoa que pudesse analisar uma situação. Então, porque todas as vezes que nós temos essa capacidade de sair de cena e olhar para a situação, a forma de resolvermos esses problemas, elas são mais fáceis e até mais efetivas. Eu não quero hoje trazer a fala da rejeição aqui num contexto emocional, né? Num contexto assim de ferida profunda. Não é essa a ideia. A ideia é fazer com você. A minha proposta da aula de hoje é: o que eu vou fazer com você? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com o que fizeram com você, tá? Psicólogo, ele trabalha com o que fizeram com você. E eu trabalho com o que eu vou fazer com o que fizeram com você. Ok? Ficou claro isso para vocês? O que eu vou fazer com o que fizeram com você. E para eu poder resgatar muitas vezes você de situações, você precisa primeiro de tudo aprender a olhar para essa situação toda. Então, você que está aqui na live, a galera está chegando ainda. Você que está aqui hoje e você entende que tem pessoas que precisam escutar esse tema, né? Que você encaminhe os aviõezinhos e você morra de clicar aí nesse coraçãozinho para o Instagram hoje poder salvar essa live para nós. A neurociência, ela vem de uma forma bastante brilhante, mostrando para nós, quando nós vamos estudar a área do comportamento sobre o olhar da neurociência, a neuro hoje ela consegue nos dar muitas respostas sobre os nossos comportamentos, mas também a neurociência tem a capacidade de provar ali o fato. Através de ressonâncias magnéticas, ela consegue mapear o sistema cerebral nosso, né, o nosso sistema, apontando para a gente quais são as áreas que elas se ativam num determinado comportamento ou sentimento que nós venhamos a ter. A neurociência tem a capacidade de fazer esse mapeamento, o que permite que os pesquisadores possam, então, de certa forma, trazer respostas para a área da psicologia, para nós que somos profissionais, podemos trabalhar em cima desse contexto, dessa devolutiva brilhante que a neurociência hoje dialoga junto com o nosso dia a dia e o nosso cotidiano. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que significa rejeição. A palavra rejeição, eu fiz uma aula aqui para vocês, eu anotei trocentas coisas ontem, porque eu falei, eu não posso passar nada batido que eu quero falar para eles. A maioria das pessoas, né, que sofrem a rejeição, então precisamos entender o que é rejeição. Rejeição significa desprezar, resistir, recusar. O que podemos traduzir como não amar. Quando eu não amo alguém, esse meu sentimento de repulsa faz com que desenvolva no outro um sentimento de rejeição. E essa ferida, ela nasce, né, muitas vezes dos pais com os filhos, às vezes por se sentirem rejeitados exatamente pelos seus progenitores,
Ou muitas vezes essa sensação de rejeição, ela nasce de colegas, ela nasce em empresas, ela nasce aonde estiverem pessoas. Então, botou gente no negócio, é isso que eu falo. Quando a gente coloca pessoas no negócio, é impressionante como as coisas esculhamba tudo, né? Botou gente, a chance daquilo dar errado parece que é de quase 100%. A rejeição, muito mais do que o outro te rejeitar, a rejeição ela é construída por mim, que me senti rejeitado. Olha que coisa maluca. Quando a minha saúde emocional, ela não é bem calcada, quando ela não é bem estruturada, qualquer coisa que a outra pessoa faça para mim, eu posso construir no meu sistema cerebral o meu sistema de rejeição. Então, muito mais do que o que o outro faz para mim, muito mais está na minha habilidade em receber aquilo que o outro faz para mim e entender que o que ele está fazendo para mim, na verdade, ele não faz para mim, ele faz para ele. Mas a minha falta de conhecimento na área emocional, porque nós temos uma falha muito grande dentro da gente, dentro da educação brasileira, porque as escolas brasileiras, elas se preocupam muito em ensinar o português, matemática, história, geografia e ciências, quando elas deveriam ensinar para as crianças que atrás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Atrás de uma pessoa que tem um comportamento o tempo todo de repulsa sobre as outras pessoas, é porque fizeram isso com ela. E agora eu quero um parêntese nessa minha palavra que eu acabei de falar do fizeram isso com ela. Na verdade, as pessoas podem fazer o que elas quiserem com a gente. Somos nós que construímos esta devolutiva das pessoas acerca do sentimento que eu quero montar dentro da minha cabeça. Quando alguém vem com 4 pedras na mão e me rejeita, cabe a mim escolher se eu pego aquele sentimento e coloco ele num compartimento do meu cérebro e fico todos os dias nutrindo aquilo que eu sou uma pessoa rejeitada, ou eu posso pegar este sentimento e simplesmente transformá-lo em compaixão para com você que está me rejeitando, entendendo a partir daí que aquilo que você faz para mim, na verdade não está em mim, mas sempre esteve em você. Pais que rejeitam filhos foram crianças rejeitadas. Então, quando um pai rejeita um filho ou uma filha, este pai, existe uma grande probabilidade deste pai também ter sido rejeitado, desta mãe também ter sido rejeitada. E não saber lidar com aquilo, e nós vamos replicando comportamento por comportamento, de geração para geração, até que alguém tenha a brilhante ideia, entendeu? De vir aqui, por exemplo, assistir uma live e entender esse contexto e quebrar esse ciclo, colocar um basta nisso. Porque a gente costuma, e não estou dizendo que é errado, por favor, a criança que foi rejeitada, né, ali num lar, que a professora, a gente enquanto professor percebe muito isso, a gente faz o quê? A gente vai lá e trata dessa criança lá com o psicólogo que tem que levá-lo, porque enquanto criança ele nem sabe ao certo trabalhar com todo esse contexto de emoção e de rejeição. Então nós pegamos essa criança e levamos essa criança no psicólogo, mas nós estamos cuidando do efeito. Quem precisa passar por esse tratamento não é a criança, mas são os pais. Se no caso aqui eu tô falando quando a rejeição vem de pai e mãe. Então, estes pais precisam ser tratados, porque a criança ela nasce pensa um HD vazio,
né? Embora a gente herde padrões mentais, modelos mentais geneticamente, que eu já expliquei isso para vocês, essa criança ela nasce praticamente ali vazia, ela está pronta para ser formada. Embora muita coisa tenha acontecido na vida intrauterina, muitas vezes a rejeição já é ali da hora que a mãe descobre que está grávida, que não quer essa criança. Outro sentimento de rejeição, essa história de ficar nutrindo que é menina e de repente faz lá o chá de bebê e é menino, ou é menino e de repente descobre que é menina. Então tudo isso, existe uma formação nesse sistema cerebral desse feto, que isso vai ser manifestado lá na idade adulta. E essa manifestação, depois eu vou falar quais são os impactos que essa rejeição ela causa na vida das pessoas. Mas o que eu gostaria de iniciar essa live são vocês entendendo que muito mais do que a criança que passou por essa situação ser tratada, eu preciso tratar do pai e da mãe. Porque a criança em si, o ser humano em si, ele nem sabe por que é que ele tá tomando bordoada. Ele nem sabe por que ele não é aceito. E muitas vezes ele não é aceito por conta de uma irresponsabilidade de um casal que vai lá e engravida. Ah, eu não sabia. Não, você sabia assim, não é possível, século XXI. A menos que você more lá no sertão de uma cidadezinha, que você não tenha água encanada, que você não tem o que comer e que não chegue nem internet lá. Então, há anos atrás, essa história até colava em algumas situações, mas hoje nós temos aqui, século XXI, gente, estado de São Paulo. Tem pessoas que engravidam e falam, ai meu Deus, eu não sabia, ai meu Deus. Gente, isso é uma irresponsabilidade muito grande, né? Os nossos atos. E aí, o que acontece com tudo isso? Eu vou ter uma criança que não tem nada a ver com essa situação toda e esta criança vai sofrer o efeito de uma miséria emocional que já existe naquele adulto. Na escola existem muitas rejeições. Hoje, como é que as pessoas chamam isso? Elas incluem inclusive o processo da rejeição, chamando isso de bullying. Então eu excluo você, eu rejeito você e aí eu chamo isso de bullying. Então muitas pessoas sofrem com a rejeição, muitas pessoas. Eu posso aqui enumerar. Se você não estiver dentro do padrão que a sociedade quer que você esteja, a sociedade te rejeita. Então se você hoje não pesar 40 quilos, não tiver o cabelo liso, não for loiro e não tiver os olhos azuis, você é rejeitado pela sociedade. Então o negro é rejeitado, o obeso é rejeitado. Aquele que decidiu, ou aquele que realmente teve a sua identidade sexual definida do jeito que ele quer, porque ninguém tem nada a ver com isso. Então a pessoa, ela decidiu que ela nasceu menina, mas ela quer ser menino. O que a outra pessoa, eu não consigo entender isso, gente. De verdade, cara, eu não consigo entender. Se o seu vizinho sair com o seu primo, se isso te incomoda, cara, você precisa procurar um psiquiatra. Porque a sexualidade do outro, ele não pode te incomodar. Ele não pode te incomodar. E aí o que as pessoas fazem? Rejeita o outro porque o outro simplesmente decidiu de ser gay, por exemplo. Cada um vai ser aquilo que quiser. Cada um vai ser o que quiser. A gente quer se meter na vida dos outros. A gente quer, dentro dos nossos modelos mentais e do nosso padrão, a gente quer falar como é que o outro quer viver. Tem que viver. Então, se nós nos resumíssemos na nossa significância, porque eu não quero falar insignificância, mas se nós nos resumíssemos na nossa significância, nós poderíamos resolver milhares de misérias emocionais que estão dentro de nós, porque todos nós temos. Mas nós saímos do nosso contexto, sentamos em cima das nossas falhas e das nossas misérias e aí a gente quer falar da vida dos outros. Mas enfim, esse assunto é para uma outra live. O fato aqui hoje é a gente tratar com exclusividade essa questão da rejeição. E a rejeição ela nasce a partir do momento em que o outro não entra dentro dos meus padrões que eu defino como padrões reais e verdadeiros para uma pessoa viver. Uma das feridas emocionais mais profundas é a rejeição. Porque quem sofre com ela se sente rejeitado internamente, interpretando inclusive tudo o que acontece à sua volta. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Interpretando tudo o
que acontece à nossa volta a partir da lente dessas feridas. A partir das lentes desta ferida. Isso é muito sério, não sei se você consegue enxergar isso. Eu falei para vocês agora que pais que rejeitam os filhos, né? Pessoas, vamos pegar pessoas que rejeitam outras pessoas. Independente se são pais, tios, primos, colegas de trabalho, enfim. Essas pessoas também foram rejeitadas. E essas pessoas que sofreram a rejeição, elas criam um óculos e elas começam a enxergar o mundo a partir da lente desses óculos. Existe um filtro que essas pessoas enxergam o mundo a partir desta ferida. Então a pessoa que sofreu a rejeição, ela se sente rejeitada em todas as situações. Até em situações que não é para ela se sentir rejeitada ou que a situação não tem nada a ver com ela. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que quando você está conversando com alguém, essa pessoa sempre acha que você está falando dela. E aí a gente costuma dizer assim, essa pessoa deve ter culpa no cartório, porque tudo que a gente fala, a gente acha que é dela, a carapuça serviu para ela. A gente não usa essas expressões. Este comportamento é uma pista de que esta pessoa tenha sofrido rejeição. Porque o sentimento de rejeição faz com que a gente queira se sentir aceito o tempo todo. E se o meu emocional, se os meus aportes emocionais, eles não forem bem calcados, se eles não forem bem fundamentados, qualquer coisa para mim é sinal de que você não está me aceitando naquele grupo, me aceitando naquela comunidade, me aceitando naquele contexto em que eu estou vivendo. Tem pessoas que saem de igrejas porque a pessoa que senta do lado dela não fala a paz do Senhor para ela. Tem pessoas que saem de empregos porque a recepcionista não fala bom dia para ela. Eu não estou dizendo que essa prática tem que ser, eu não estou dizendo isso. Mas a falta do outro te dizer bom dia não pode te desestruturar desse jeito. Tem gente que uma coisinha de nada é motivo para que o outro se desestruture a ponto dele abandonar ministérios, a ponto dele abandonar carreiras, a ponto dele abandonar cursos em faculdade. Por tudo isso, por quê? Porque ele enxerga o mundo a partir deste filtro, desta ferida, dessa raiz de ferida que está dentro dele. Então, pior do que alguém que te fere é você, o ferido, você a pessoa ferida, continuar nutrindo isso tudo. Por isso que quando nós trabalhamos, eu dou um curso chamado Mind Power, a metamorfose da mente. A proposta desse curso é exatamente mudar a sua autoimagem. Então, eu explico de uma forma racional, com o meu cérebro aqui, ó, racionalmente falando, o que é que você tem que fazer para mudar esta autoimagem. Porque preste bem atenção no que eu vou te falar agora, mas muita atenção. Se nós dependêssemos da outra pessoa, se nós dermos a legalidade para outra pessoa construir os nossos aportes emocionais, depois que a gente entendeu isso de forma racional, se nós dermos a legalidade para outra pessoa, nós estaremos fadados ao fracasso. Porque eu não posso, presta bem atenção, eu não posso dar a legalidade para o outro definir a lente dos meus óculos. Quando nós somos criança, a gente não tem essas informações. Muitas vezes nós somos adultos. Tem pessoas com 70 anos que quando me escuta falar sobre esse assunto, me chama de canto para falar assim, uau, eu não sabia então que estava na minha mão virar o jogo. Está na tua mão. Pior do que ser rejeitado é ser a pessoa que rejeita. Porque a pessoa que rejeita, existe um pântano dentro dela. Dentro dela existe uma fossa dentro dessa pessoa. E o único sentimento
sentimento que ela tem para colocar isto para fora, a única forma que ela tem de expressar o que ela tem dentro dela é com comportamentos assim. E a rejeição é uma dessa. Então, quando eu tenho flores, eu te ofereço flores. Quando eu fui amado, eu te amo. Quando eu fui rejeitado, eu te rejeito. É um efeito cascata, entendeu? É um efeito cascata. E você que passou pela rejeição, você precisa de ajuda profissional? Claro que você precisa, como eu sempre falo aqui, você precisa de ajuda profissional. Entretanto, existe uma parcela sua no meio desse caminho, que é o quê? De aprender a se blindar a isso tudo. E como é que a gente se blinda disso tudo? Entendendo as coisas de forma racional. Racionalmente, estudando o seu objeto de pesquisa. Quem é o objeto de pesquisa? Você, a pessoa que foi rejeitada. Então nós vamos estudar aquilo de uma forma extremamente racional, nada na emoção. Eu separei aqui alguns slides para te mostrar e eu quero já virar minha tela aqui, mas eu quero te falar que existem dois tipos de rejeições. Dois tipos de rejeição. Então presta atenção. Gente, por favor, clica no coraçãozinho e no aviãozinho que tá me dando umas mensagens loucas aqui esse Instagram. E eu preciso muito que essa live fique salva, porque eu sei que essa live vai ajudar muitas pessoas. Existem dois tipos de rejeição. A primeira rejeição é a rejeição que a gente já sabe, né? Simplesmente eu não quero você perto de mim. Simplesmente eu não queria ter tido você, então simplesmente eu te rejeito. Simplesmente eu não quero trabalhar com você, simplesmente eu te rejeito. Eu não quero fazer trabalho em equipe com você, então eu te rejeito. Existe esse tipo de rejeição, ok? Este tipo de rejeição é fruto de uma pessoa que foi rejeitada, tá? Então eu não quero você, eu também já tive esse sentimento. Então quando eu tenho esse sentimento, eu quero compartilhar isso com você. Não é justo pra mim só eu me sentir rejeitada, então eu vou te rejeitar também. Então é o bateu, levou. O nível de consciência dessa pessoa é o mais baixo possível. Na live do meio-dia de ontem eu falei sobre os 7 níveis de consciência. Esse é o animalesco. Bateu, levou. Bateu, tomou. Porque eu não consigo, no meio de um caos, por exemplo, de uma ferida extremamente aberta, eu te dar amor. É igual animal. Quando o animal tá machucado, o cachorro tá com dor, você tenta pegar no cachorro, ele te morde, né? Mas não porque ele quer o seu mal. Na verdade, ele te morde porque tá com tanta dor, então ele vai lá e te morde. O rejeitado é isso aí. Quando você começa a ter esse efeito, o rejeitado é isso. Ele tem tanta dor dentro dele, ele tem tanta ferida dentro dele, que ele não consegue expressar amor pela outra pessoa. Inclusive que seja amor até pelo próprio filho. Ele não consegue fazer isso. Então a primeira rejeição parte daí. A segunda rejeição é a superproteção. Olha que coisa maluca. Tem pai e mãe que super protege o filho, mas super. A criança não pode brincar descalça que a mãe tá lá, pelo amor de Deus. A superproteção causa na cabeça da criança ou do adulto, causa isso na cabeça desse sujeito, que ele é um sujeito incapaz de realizar coisas e por não ser aceito, ele precisa de alguém para protegê-lo o tempo todo. Então ele desenvolve nele um sentimento de rejeição muito grande, porque ele não consegue administrar isso. Então, olha só, a superproteção faz com que cause na pessoa um sentimento dela de incapacidade e de rejeição. Então, pais e mães, temos que ser equilibrados. Tá? O equilíbrio, o maior desafio dos pais é encontrar o equilíbrio. Eu quero mostrar para vocês agora 2 slides aqui. E falar um pouco com vocês sobre como o rejeitado se comporta e o que nós temos que fazer para sair desse rolo todo. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, que eu falo que a minha live teria que ser 2 horas, tá? 2 horas de live. Deixa eu abrir aqui os meus slides, que eu quero inclusive dar a dica para vocês de um livro. Peraí, deixa eu abrir aqui só um minutinho, deixa eu projetar a tela maior para você ver. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Então, isso aqui, ó, vou até coloquei aqui, ó, escrevi pra você, ó. Essa aqui é a rejeição, ela ativa circuitos de dor no cérebro. Você consegue ver isso aqui, ó. Isso aqui é um mapeamento de um sistema cerebral
em que a pessoa se sentiu rejeitada, se sente rejeitada, e aí a gente vai lá e consegue mapear. Então é essa área do cérebro que sente isso, esse sentimento de rejeição. Então, quero frisar uma coisa para você antes de passar o próximo slide aqui. A rejeição causa dor. E esse circuito, olha que interessante, é o circuito que registra a dor física. Por isso que o sujeito rejeitado, ele sofre, porque para o sistema cerebral, a rejeição, ela é uma dor física. Embora isso tudo aconteça no emocional, a área do cérebro, que é exatamente aqui, ó, a parte de cima do nosso cérebro, ó, se eu virar ele aqui, como estava na minha imagem, então essa área aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, tá? É aqui dentro. Ok? Deixa eu abrir ele aqui para vocês. É aqui dentro que as coisas acontecem, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos nessa área aqui. Embora tudo isso aconteça na emoção, para o cérebro, ele entende tudo isso como uma dor física. Como se você estivesse quebrando a perna, como se você estivesse cortando os dedos, como se você estivesse vivendo algo, uma situação física, uma dor física, um machucado. Então a rejeição, ela dói fisicamente. Para o cérebro, você está tendo uma dor física. Por isso, a dificuldade muito grande das pessoas lidarem com a rejeição. Pensa você ter uma dor crônica. Diz que uma das piores dores que tem, né? É a fibromialgia. A fibromialgia é tratada como doença emocional, de fundo emocional. E as pessoas que têm fibromialgia, que são as pessoas que têm dores no corpo todo. A rejeição é isso aí. A pessoa dorme com dor, acorda com dor, dorme com dor, acorda com dor, dorme com dor, acorda com dor. A vida dela vive em cima dessa função. Então pensa uma pessoa que vive com dor, acorda com dor. Como é que vai ser o temperamento dessa pessoa? Como é que vai ser a vida dessa pessoa? Agora uma coisa que eu quero que você entenda. Presta bem atenção. Tô vendo que tem muita gente aí que tá se manifestando e eu não consigo ler. Presta atenção no que eu quero te falar. Sabe quem é que pode virar esse jogo? Você pode virar esse jogo. Porque o fato do outro te rejeitar, você não precisa acolher este sentimento. E tem gente que acolhe o sentimento. Tem a afetividade pelo problema. Tem gente que tem afetividade pela sua rejeição. E quando a pessoa tem afetividade pela rejeição, ela não larga a rejeição. Como eu costumo dizer pra você, tem aula assim que eu conto uma historinha, né? Diz que tinha um acampamento, que tinha lá uns caras... pegaram um tachão, colocaram mel dentro desse tachão e deixaram esse mel cozinhando. Um urso veio pelo cheiro do mel. Quando ele viu aquele tachão de mel, simplesmente ele fez o quê? Ele abraçou aquele tachão de mel, pegando o fogo que estava aquilo. Quando ele abraçou aquilo, o urso ficou todinho queimado. Mas dentro do tachão de mel tinha o quê? Dentro do tachão tinha o quê? Mel. Ele estava atrás do mel. Do mel. É isso que o rejeitado faz. O rejeitado... O tachão pegando fogo é a rejeição. Só que ele faz o quê? Ele cria afetividade por aquilo, porque ele está procurando algo que está dentro do tachão. Ele não vai conseguir chegar lá. Aí a historinha termina dizendo assim, que quando os lenhadores chegaram lá no acampamento, o urso estava morto, inteiro queimado, abraçado com um tachão de mel. Porque quanto mais ele urrava de dor, ao invés dele soltar o tachão de mel, não... O que ele fazia? Ele abraçava, porque inconscientemente ele achava que as pessoas estavam querendo roubar o mel dele. E ele não conseguia perceber e entender que aquilo que estava acontecendo com ele, o fato dele criar afetividade com aquele tachão, estava destruindo ele, queimando ele. Então quando a gente vê cenas como essa aqui, é exatamente isso que o rejeitado faz. Mas ele faz isso por maldade? Claro que não! Ele não sabe lidar com isso. Porque esse sentimento foi dado para ele em determinados momentos na vida dele, que ele não sabia que ele tem total autorização e competência para não aceitar aquilo que as outras pessoas dão. Sou eu que aceito, sou eu que acolho o sentimento de rejeição. Você pode me entregar, mas se eu não quiser acolher esse presente, o presente fica com quem? Fica com você. E é isso que a gente às vezes não entende. A pessoa vem,
sabe? Pega uma bacia linda de cocô, nos entrega, a gente abraça, a gente cuida do cocô, a gente toma conta dele, a gente acorda de manhã, né? Pega a bacia do cocô, leva o cocô pro trabalho, a gente cuida daquele cocô como nós. A gente não percebe o que a gente está fazendo com os nossos sentimentos. Por quê? Porque às vezes quem te deu essa bacia de cocô é uma pessoa importante para você. Porque quanto maior a importância que a outra pessoa tem para nós, mais a gente abraça a bacia do cocô e não dá ela para ninguém. E tem gente aí que tem a sua baciona de cocô e as pessoas estão continuando fazendo cocô dentro dessa bacia. E a pessoa toma conta da bacia e não deixa ninguém tocar na bacia. E quando alguém de fora diz para ela, cara, olha o que o teu marido tá fazendo com você, olha o que a tua esposa tá fazendo com você, presta atenção no que o teu irmão, o teu cunhado, a tua mãe, o teu pai, o teu gestor está fazendo com você, a pessoa tá igual o urso, abraçando aquilo, tomando conta daquilo e não consegue entregar. Porque aquela pessoa que está fazendo cocô na bacia tem um grau de importância muito grande para ela. Então a rejeição, ela tá ligada com o grau de importância que o outro tem para mim. Porque se eu me indisponho com uma pessoa que, detesto aquela pessoa, dane-se se aquelas pessoas me rejeitam ou não. Agora, quando a pessoa tem um grau de importância pra gente, aí a rejeição ela é muito mais efetiva na nossa vida. Eu quero mostrar um outro slide para vocês aqui, olha, que é um slide bastante chocante. Olha só, isso aqui são dois cérebros. Isso aqui é o cérebro de uma criança que viveu num ambiente normal e foi extremamente amada. O cérebro de uma criança de 3 anos. Esse aqui é o cérebro de uma criança que foi rejeitada, olha. Olha como ele é menor, dá para vocês perceberem? O cérebro de uma criança normal e o cérebro de uma criança que cresceu num ambiente de rejeição. Esse cérebro tem diversas cicatrizes, este cérebro não. Então tá aqui, ó, a prova da neurociência. A neurociência mostrando pra gente, provando pra gente o que é que as emoções causam no nosso sistema cerebral. O que as emoções causam no nosso sistema cerebral? E aí cabe a nós revertermos isso. Cabe a nós. Por isso que eu falo, uma criança de 3 anos, ela não tem controle de tudo isso. Ela não tem controle. Ela nem sabe ao certo. Nada. Tá ali. Um pendrive zerado. Precisando que alguém armazene dados nesse pendrive. E aí cresce numa família toda desestruturada. Uma família tudo de perna pro ar. É ou não é? E aí quem é a vítima da história? É a criança. É a criança. Hoje, nós vivemos em situações... Hoje, você trabalha com pessoas que viveram isso na infância delas. Essa pessoa, muitas vezes, que você reclama que é uma pessoa difícil, que você não consegue lidar, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, às vezes o sistema cerebral dessa pessoa é desse jeito. E você não sabe, você não tinha acesso a isso, você não tem acesso a essa informação. E nós, pela nossa mediocridade, né, pela nossa falta de informação, o que é que a gente faz? A gente vai lá, critica, xinga, ofende, fala os diabos para a pessoa. Então não esqueça que uma pessoa que replica esse comportamento para você é uma pessoa que já foi. Já fizeram isso com ela. Então ela vai e faz exatamente a mesma coisa que você. Então você começa a entender por que adultos têm comportamentos totalmente deturpados. Aí você fala, não é possível que aquele fulano tenha esse tipo de comportamento ou que esse fulano viva dessa forma. Outra coisa agora eu quero falar para vocês rapidamente, porque a gente tem um tempo muito curto aqui na live, como que uma pessoa, né, rejeitada ela se comporta. Então, parte da nossa personalidade, ela é formada a partir das feridas emocionais que nós tivemos na infância. Vou te repetir que isso é uma informação importante. Parte da sua personalidade, ela é formada a partir das feridas que você tem na sua infância. Por essa razão, a pessoa que sofre da ferida de rejeição, ela se caracteriza por desvalorizar-se e busca a perfeição a todo custo. Então vocês conhecem pessoas extremamente perfeccionistas, que é de um nível hard. Essa pessoa tem a raiz da rejeição. Por quê? O fato dela não querer ser julgada, porque ela não aguenta mais ser julgada,
e ela não aguenta mais ser rejeitada, então ela se transforma naquela pessoa extremamente perfeccionista, um negócio assim, absurdo. E eu quero passar aqui para vocês alguns comportamentos que são algumas pistas que as pessoas que passaram por processo de rejeição acabam desenvolvendo no decorrer da sua caminhada. Essa situação leva as pessoas a uma busca constante de reconhecimento de outras pessoas. O rejeitado, ele busca o tempo todo aceitação. Então, quando eles estão vivendo uma situação incrível na vida deles, eles não se jogam de cabeça nessa situação, porque eles ficam procurando de outras pessoas a aprovação. Então, eu vou comprar uma roupa e é nas mínimas coisas, viu, gente? Não é porque o cara vai abrir um empreendimento, não é só nisso, é nas mínimas coisas. Eu vou lá e compro uma camisa e olho essa roupa minha no espelho. Eu não tenho condições de validar aquilo que eu tô vendo. Então eu vou atrás de outra pessoa, para essa outra pessoa validar aquilo que eu já sei. Eu já sei a resposta, mas eu vou atrás de outra pessoa para essa pessoa poder validar aquela opinião. Então é uma pessoa que busca o tempo todo o reconhecimento das outras pessoas. As pessoas que foram rejeitadas, geralmente elas preferem a solidão. E elas se escondem atrás desse papel todo, porque elas têm alguns discursos do tipo assim: melhor só do que mal acompanhado, prefiro viver sozinho, né? O ser humano não nasceu para ser sozinho. Nós nascemos para viver em sociedade. Nós nascemos para viver no coletivo. Então existe uma diferença muito grande entre uma pessoa ter liberdade de expressão, liberdade de sentimento, de entender que aquela escolha de vida para ela é liberdade. Sentar no sofá sozinho e tomar um café pode ser liberdade. Para outras pessoas, sentar no sofá, tomar um café sozinho é solidão. E muitos bota uma capa em cima da solidão e fica no discurso da liberdade. Morar sozinho é liberdade, estar sozinho é liberdade, não me relacionar com ninguém é liberdade. Então a gente precisa enxergar isso, o que é liberdade realmente e o que é solidão. Mas nós conseguimos fazer isso a partir do momento em que nós temos leitura sobre a nossa capacidade emocional. Por isso que pessoas que desenvolvem a inteligência emocional são pessoas que começam a ter leituras sobre o seu comportamento. No grupo Ponto Final, eu dei um exercício bem forte nesse grupo que era para mapear as emoções. Ali você consegue extrair muita coisa sobre tudo isso que eu tô te falando. Com o passar do tempo, essa pessoa rejeitada, ela sofre pra caramba dessa ferida. E às vezes ela não consegue curar essa ferida. Por quê? Porque ela continua replicando o comportamento que fizeram com ela com outras pessoas. Então ela passa a ser uma pessoa indesejada, ou ela se coloca na condição de vítima. Ela senta e começa a chorar a respeito daquilo que fizeram com ela. Então, como se comporta, né? Qual é o fruto da rejeição? O que a rejeição gera numa pessoa? Como eu posso desenhar uma pessoa que foi rejeitada? Rancorosa, sente muito ódio de tudo, vive num intenso sofrimento, pessoas inseguras. Por isso que tudo isso aqui estoura lá na idade adulta. Quando você olha pessoas assim, rancorosas, amarguradas, tem ódio das coisas, foram pessoas que foram muito rejeitadas durante a sua vida. Inseguras. Insegura a ponto de vestir uma camisa e falar assim, eu vou com essa camisa e ponto, acabou. Mas as pessoas não vão gostar. Dane-se o que as pessoas acham. Dane-se. São pessoas amargas. São pessoas que têm um excesso de perfeccionismo assim, absurdo. São pessoas que têm uma dificuldade absurda de perdoar. Qualquer dia eu vou dar uma aula juntando esses dois temas. Mas a rejeição causa nessa pessoa uma dificuldade muito difícil de perdoar. A pessoa não consegue perdoar. E não é nem perdoar a pessoa que rejeitou, não. Ela fica uma pessoa que não consegue perdoar absolutamente nada. Tanto que ela fala assim, ó, quer ver o discurso de um rejeitado? Fez pra mim, faz bem feito, porque nunca mais vai ter a possibilidade de fazer de novo. Na verdade, gente, ninguém faz nada pra você. É a sua falta de competência em se blindar disso e você pega aquilo que a pessoa fez e acolhe, bota dentro da tua bacia. Então, quando você tem competência emocional,
A pessoa pode fazer o que ela quiser pra você, você devolve pra ela. Opa, isso não é meu. Esse cocô que você tá me entregando, não é meu, é teu. Não chega nem bater em você, isso é devolvido. Outro comportamento de uma pessoa rejeitada, vive do passado. Só fala do passado, só conta a história do passado, só conta as histórias das suas rejeições. Ela vive lá. Ela não encerra ciclo. Cara, se você viveu isso, pelo amor de Deus, entenda nessa live hoje, porque eu preciso que você seja feliz. Aquilo que fizeram com você, na verdade, você não tem nada a ver com a história. Você só foi aquele personagem. Você só teve a infelicidade de ter sido você. Mas poderia ter sido eu, o João, o Pedro, o Paulo. O problema não tá com você. O problema tá com a pessoa. Tá com a pessoa. Com a pessoa. Encerra esse ciclo. Porque você não mora mais lá. Sai de lá, cara. Sai de lá. Tudo aquilo que fizeram não tá com você. Vá ser feliz, pelo amor de Deus, pelo tanto que te resta ainda de vida. Tem gente que vai pra sepultura reclamando que foi rejeitado. Meu, chega, você não tem controle no que as outras pessoas vão fazer com você. Mas você tem controle em acolher ou não. Eu não tenho controle de morar com um pai ou com uma mãe desequilibrada. Não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle de trabalhar com um gestor desequilibrado. Mas eu tenho controle em aceitar o que ele vai me dar ou não. E quando ele vem com as misérias emocionais dele, eu simplesmente pego as suas misérias e devolvo para ele. Isso não é meu, isso é seu. Vá você se resolver na psiquiatria, vai se resolver no consultório, vai se resolver na terapia. Eu não sou obrigado a viver com as suas misérias emocionais, isso é um problema teu. É ponto final e acabou. Entenda uma coisa. O problema não tá com você, tá com o outro. É igual preconceito. Quando as pessoas te excluem porque você é negro, porque você é gay, porque você é obeso, porque... O problema não tá com você, filho. Entende isso, pelo amor de Deus? O problema tá com o outro. É o outro que sofre de problemas emocionais. Não é você. Quando o cara te exclui porque você é crente, porque você é espírita, porque você é hinduísta, porque você é ateu, a exclusão do outro para com você, pelo amor de Deus, não está em você, tá nele. O neurótico, os problemas emocionais, a miséria emocional não tá em você, tá dentro daquele estereótipo que ele criou, naquele padrão mental miserável que você deveria entrar lá dentro. O que ele fala sobre você foi um padrão miserável que ele montou dentro da cabeça dele. Não tá em você. Não cabe você procurar tratamento. Entenda isso, pelo amor de Deus. Não cabe em você ir atrás de tratamento. É ele que tem que ir atrás de tratamento, não é você. E aí o que as pessoas fazem? Vamos tratar do rejeitado. Legal, vamos tratar do rejeitado. Mas não trata de quem causa a rejeição. A gente vira um ciclo vicioso. Cara, bota ponto final nisso, vai viver a vida. Para de gastar dinheiro com essas bobagens todas que você fica gastando porque uma pessoa te rejeitou. Pega esse dinheiro, vai passear no shopping, pega uma moto, sai viajar. Para de moer seu dinheiro para ficar resolvendo miséria emocional que foi de um outro louco que botou na tua cabeça. De uma outra pessoa miserável, que foi isso que fizeram com ela. Aí você pega todo o seu dinheiro, pega toda a sua vida maravilhosa, incrível que Deus te deu, uma vida incrível que você tem, aí você pega todo esse seu dinheiro e fica remoendo e gastando para viver, resolver o problema do porquê a pessoa não me aceita porque eu sou gay, a pessoa não me aceita porque eu sou crente, a pessoa não me aceita porque eu sou gordo, a pessoa não me aceita... Dane-se as pessoas! Você fica moendo o seu dinheiro para resolver as suas misérias emocionais? Cara, sai dessa vida, meu amigo. Vocês viram que eu não posso ser psicóloga, né? Eu não posso ser, já decidi isso, eu não posso ser. Porque eu não vou aguentar. O problema não tá com você. O problema não tá com você. O problema tá com o outro. É ele que precisa de tratamento, não é você. É ele. Pega todo o seu dinheiro, vai ser feliz. Usa a camisa de coqueiro, igual a minha, e sai na rua. Se o cara quiser te rejeitar por causa da tua camisa, ele que vai procurar um psiquiatra. Ele que tem problema. Vai ser o que você quer ser.
Deus te conhece desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, Deus já conhecia você. Tudo que nós estamos vivendo agora já foi. Para Deus já foi. Percebe isso? Entende isso? E aí você fica gastando todo o seu dinheiro para ficar lá. Meu Deus do céu, porque eu fui rejeitado. Sai dessa vida, chega. O cara te rejeitou, tenha dó dele. Tenha compaixão por ele. Era aquilo que ele tinha para te oferecer. Ele não tem mais nada para te oferecer. 3 passos para você sair da rejeição. Nem gosto muito de passos, mas 3 itens, como você queira entender isso. A ferida da rejeição ela pode ser curada prestando atenção especial na sua autoestima. Autoestima baixa. Quanto mais baixa minha autoestima, mais rejeitado eu me sinto. Quanto mais baixa minha autoestima, mais rejeitado eu me sinto. Aí você vai procurar uma forma de lidar com a rejeição. Não! Você tem que procurar uma forma para lidar com a sua autoestima. Para você olhar para a cara desses idiotas e falar para ele: dane-se se você não gosta de mim. É isso que você tem que lutar. E não ficar mastigando a sua rejeição. Ai, meu Deus do céu. O cara falou que não gosta de mim porque eu peso 70 quilos e ele queria que eu pesasse 40. Troca de namorado. Resolve as coisas de uma forma mais simples na tua vida. Os pais são veículos para vocês chegarem aqui, ok? Os pais são veículos para vocês chegarem aqui. Ah, porque minha mãe me rejeitou. Cara, ela só é o veículo, o ônibus, para te botar aqui nessa estação chamada vida. Ah, mas o meu ônibus não gosta de mim. Tá, deixa o ônibus se resolver ele com ele mesmo. Vai você viver a tua vida. Vai você viver a tua vida. A galera quer fazer o papel de Jesus. Eu fico chocada com isso. Tem gente que quer fazer o papel de Jesus. Acorda de manhã dizendo: hoje eu vou fazer o papel de Jesus. Eu vou excluir o fulano porque o fulano é gay. Eu vou excluir o ciclano porque o ciclano é negro. Hoje eu vou excluir. Para com isso, gente. Aí você fica dando ouvido para esse povo desequilibrado que quer te excluir por aquilo que você decidiu ser. Não tô entendendo. Ou você quer ser o que você quer ser, ou você vai passar o resto da vida pedindo opinião pros outros. Presta atenção no que eu quero te falar aqui. Primeiro passo, você tem que aceitar a ferida como parte de você. Tá, me rejeitaram. Agora vamos falar de coisa consciente. Gente, eu tenho 5 minutos para acabar a live. Vamos falar de coisa consciente. Primeira coisa que você tem que fazer, aceitar. Aceitar conscientemente que te rejeitaram. Aceitou? Tudo bem. Racional. Sai do teretetê, do mimimi, da emoção. Ai, meu Deus, me rejeitaram, eu vou chorar. Parou. Acabou. Ponto final hoje, tá? Chega da história. Aceito racionalmente. A fulana ou fulano me rejeitou. Ótimo. Se você quiser entender a história dele, entende, para te ajudar a compreender isso melhor. Olha, a fulana me rejeitou, mas eu vou dar uma olhada na vida da fulana. Olha a vida da fulana. Eu sou gay. Aí eu tenho a vizinha minha que me rejeitou porque eu sou gay. E eu cresci no meio dessa rejeição. A minha tia não aceita porque eu sou gay. Eu acho incrível as pessoas não aceitar você ser o que você quer ser. Não cabe na minha cabeça. Ah, porque eu sou gay lá e a minha tia me rejeitou porque eu sou gay. Dá uma olhada na vida da tua tia. A tua tia é cristã, vai na igreja de domingo a domingo, só tá na igreja, mas não tá em Cristo. Tem um casamento destruído, mora com o teu tio, apanha do seu tio, os filhos da sua tia odeiam ela, não tem um relacionamento de amor. A vida da sua tia, entendeu? É um negócio tão ferrado, que eu não posso falar palavrão na live. É um negócio tão ferrado. E aí você dá a legalidade para uma pessoa que tem uma vida tudo estrupiada, dizer como é que você tem que fazer a sua. Aí você vai lá, de uma forma inconsciente, abraça tudo aquilo que o outro tá falando para você. Ai, mas a minha tia, ela não me aceita. A minha avó não me aceita eu ser assim. Sua avó que vai procurar um psiquiatra. Quem é ela para aceitar você ou não aceitar? Cristo já te aceitou e é o que basta. Não é a tua avó que tem que te aceitar. Não é teu tio, teu primo. Dane-se o que as pessoas pensam sobre você. Dane-se o que as pessoas pensam a seu respeito. Entenderam, gente? Segundo item agora. Depois que você entendeu isso racionalmente, você tem que perdoar esse povo, porque perdão é racional.
Quem perdoa é inteligente, não é bonzinho. Porque quando você perdoa, você larga a sua tia, que tem aquela vida mais regaçada lá na casa dela, que eu não posso falar palavrão aqui. Você pega a tua tia que tem aquela vida arregaçada, que ela mora com o teu tio, ela só dorme com o seu tio para poder manter o ministério dele lá na igreja. Sabe aquele ministério dele lá na igreja? Então por isso que ela não larga dele. Porque se ela largar dele, acaba o ministério. Então ela faz de conta que é casado, o cara detesta ela, o cara não põe nem a mão nela, entendeu? Então você tem que perdoar esse povo, porque esse povo não merece morar dentro do seu inconsciente. Ele não merece você. Ele não merece morar dentro de você. Pelo amor de Deus. A pessoa faz os diabos com você, você pega e ainda deixa a pessoa morar dentro do seu templo sagrado. Porque a palavra fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aí você pega essa pessoa que regaça com a tua vida, a tua tia fofoqueira, fala mal da vida dos outros, né? Sua tia fofoqueira, ela fala mal da vida dos outros, ela fala que você sai com as pessoas. Só que a filha dela, a filha da sua tia, que é a cristã, ela fica se enrolando com o rapazinho lá no parquinho, mas isso aí ela não fala, porque o rapazinho que ela tá se enrolando no parquinho é o filho do pastor, daí pode, né? Aí a sua tia que fica falando mal de você porque você fez tatuagem, só que aí ela faz definitiva, ela faz sobrancelha definitiva, porque fazer tatuagem aqui na sobrancelha não vai pro inferno, né? Mas fazer um coraçãozinho aqui te bota pro inferno. Cara, larga a mão dessa sua tia, perdoa esse povo aí, vai ser feliz. Terceiro item aqui, rapidinho. Comece a se tratar com amor. Ame-se. Ó que show. Ame-se, se ame. Você precisa se amar para você sair dessa raiz de rejeição. Sabe que você não consegue se largar da rejeição? Porque você não se ama, você se maltrata, você fica escutando a tia futriqueira falar de você. Você vai lá dar ouvido para que a sua tia fala, né? Você abre essa sua boca, escancara essa sua boca, que é para calar a boca. Você vai lá contar as coisas na casa da tua tia. Você posta no Facebook só para tua tia saber. Percebe como que você também tá envolvido nisso também? Nesse negócio todo? Gente, fim da linha hoje, galera. Fim da linha. Eu quero encerrar com um versículo, né? Gente, a minha live é uma coisa de gente louca, né? Porque, ó, eu começo com a música, aí eu vou bem até um pedaço. Vocês perceberam que até um pedaço eu vou muito bem? Aí depois, gente, pega fogo no parquinho. E eu encerro com a paz do Senhor, né? Gente, é coisa de maluco. Vocês estão vendo que eu não posso ser filiada a nenhuma igreja? Eu preciso ser do reino, né? Tem uma galera que fala isso pra mim. Érica, você é do reino. Que se eu ficar numa igreja só, você é expulsa da igreja. Já fui demitida da escola, da faculdade, porque eu causava lá na faculdade. Imagina só ser expulso da igreja. Mas vamos lá. Eu quero encerrar aqui com um versículo que você vai pegar esse versículo, o fulano aí que se sente rejeitado. Você vai pegar esse versículo, gente, por favor. Você vai escrever esse versículo. Você vai deixar esse versículo escrito na tua carteira. Você vai ler isso todo santo dia, ok? Tá em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu quero dizer que você não pode mudar o passado, mas você pode desenhar o seu futuro. O versículo é: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Você é geração eleita, sacerdócio real. Sabe o que é sacerdócio real? Era a única pessoa que conseguia ficar na presença de Deus para mediar pecado. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor, com o propósito para proclamar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Beijo! Tem 5 segundos para minha live acabar. Amo vocês de paixão, que o seu dia seja incrível. Incrível, incrível. 12:37 tem live do Dr. Arthur. Beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente. Amo vocês. Oh, oh, oh. Ulala. Beijo.